A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais um trabalho, mais uma palavra da parte do Senhor, a qual o Senhor tem posto em nossos corações, para estar aqui ministrando aos amados, tanto que estão aqui presentes, como aqueles que estão do outro lado assistindo aí pelo YouTube, que irão assistir aí pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu fico imenso satisfeito em saber que vocês estão aí nos seguindo, estão aí compartilhando o nosso trabalho, se inscrevendo também. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu gostei, para que o YouTube entenda que você gostou e possa compartilhar também para outras pessoas. Eu ficarei muito grato. E, amado, nós estamos falando aqui sobre um assunto de extrema importância. Eu vinha falando aqui sobre como vencer, confessando e deixando o pecado. E hoje nós queremos dar continuidade a este trabalho, a esta pregação, a este ensinamento aqui hoje, para que nós possamos estar inteirados aqui aprendendo sempre a palavra do Senhor. Amados, eu comecei ali em João, né, como vencer o pecado, né? Aí eu coloquei lá indo ao Cordeiro de Deus, e até coloquei lá o capítulo de João, capítulo 1, versículo 29, que para vencer o pecado é só ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, né? E não adorar a besta, conforme diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 também. Para vencer o pecado não pode ser, né, ambicioso, mesmo que Satanás ofereça todos os reinos do mundo, né, conforme ofereceu lá para Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Para vencer o pecado, nós temos que estar vestido com roupas da pele do cordeiro, conforme Deus mata ali um cordeiro lá em Gênesis capítulo 6, versículo 21. E alguém pode dizer que não peca, né? Isso foi o que eu falei lá no vídeo passado. Agora, o que é pecado, né? Nós colocamos aqui que pecado não é somente adulterar, não é somente se prostituir ou roubar e etc. Não. Pecado é também quando você sabe que deve fazer o bem e não faz isto, você comete pecado, conforme está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz que aquele, pois que sabe fazer o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, isto também é pecado, quando você deixa de ajudar o seu próximo, de fazer o bem para alguém, certo? De socorrer alguém, isto também é pecado. E também falei lá ali que se nós dissermos que não temos pecado, que temos, né? Se nós dissermos que temos fé, aliás, e que somos salvos, mas se soubermos de alguém que realmente precise de nossa ajuda no material, né, em algo material, e não somente, né, de oração, e se nós não ajudarmos, nós cometemos pecados também, né, conforme diz Tiago 2, versículo 14 ao 26. E isto é muito importante, nós sabemos disto, porque ali fala sobre a fé e a obra. Se eu tenho só a fé, mas não pratico a obra, de nada serve. Se eu também pratico obra, mas não tiver fé, também de nada serve. Então nós temos que andar em conjunto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabiam que existem pessoas, né, que usam a própria palavra de Deus para tropeçarem, usando o versículo 25 do capítulo 37 de Salmo, né, no Salmo de Davi, que diz: Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Né? Porém, essas pessoas, amados, esquecem-se do versículo 26 que diz: Compadece-se sempre e empresta. A sua descendência será abençoada, porque se compadece e empresta. Por que ele se compadece e empresta? Porque alguém está precisando. Então, eles já não deixam eles passarem necessidades, já se compadece e já oferece ajuda, né? Para não estar pecando
por omissão, pois o pecado é omissão, né? Isso é muito sério, é pecado. Aí vê o próximo, né, necessitado e não ajuda, né? Então, quando você ajuda, você pode estar fazendo, você está fazendo bem, você está usando a sua fé, louvado seja o nome do Senhor. Então, por que que eles, Davi aqui fala, foi moço e estava velho e não tinha visto ainda um justo medicando, né, a sua descendência para a necessidade? Porque quando eles viam que alguém estava precisando, eles já iam lá e já socorria, se compadecia, como diz o versículo 26 do capítulo 37 dos Salmos, né? Compadece-se sempre e empresta. Então, é lógico, se você empresta, se você doa, se você dá para algo que alguém está precisando, então a pessoa realmente não vai ter necessidade. Por isso que o rei Davi, ele não via as pessoas padecerem necessidade, porque as pessoas sempre estavam ajudando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como diz Tiago no capítulo 1, versículo 26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Né? O versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e veja só, guardar-se incontaminado, contaminado não do mundo, né? É, incontaminado do mundo. Visitar nas aflições pode ser nas faltas de pão, né, do pão cotidiano. Então, essas visitas aos órfãos, às viúvas, nas aflições que eles estiverem passando, é nessas horas que vê alguém precisando, vê alguém necessitado, você ir lá e estender a mão, você ir lá e oferecer ajuda, você ir lá e fazer algo que eles não estão podendo no momento fazer. E isto é você ver seu irmão necessitado e agora ajudando, né? Visitando as viúvas, os órfãos e por aí se vai. Então, se você não fizer, se você sabe que deve fazer isto e não faz, você está pecando. Isso que é o pecado. Jesus, amado, de maneira nenhuma, certo? Jesus de maneira nenhuma proíbe ajudar aos pobres. Muito pelo contrário, ele falou que sempre nós teríamos os pobres conosco, né? Lá em Mateus capítulo 26, versículo 11, nós temos ali uma palavra, o próprio Jesus Cristo falando, que sempre nós teríamos conosco os pobres, mas a ele nem sempre nós iríamos ter. Foi quando aquela mulher quebra aquele vaso, né, de alabastro, né, louvado seja o nome do Senhor, e derrama ali sobre os pés de Jesus, e alguém falando assim, por que ela fez esse desperdício? Não poderia esse perfume ser vendido, né? No versículo 9, ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Versículo 10, Jesus fala, Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligir esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis os pobres, né? Veja só, sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Agora me fala uma coisa. Se a pessoa não ajuda o pobre, porque diz, ah não, ele não merece ajuda, porque se ele está necessitando hoje é porque ele está em pecado, é porque isso, aquilo, outro, começa a apontar e não ajuda. Então estou deixando de cumprir o que está escrito em Tiago, que nós acabamos de ler, e está deixando de cumprir aqui também o que o próprio Jesus Cristo falou, que sempre nós teríamos os pobres. Não, mas Davi falou que foi moço, está velho e nunca viu, né, um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Sim, aí você chega aqui, Jesus fala que sempre teríamos os pobres conosco. Então, Jesus está falando assim, você pode, você deve ajudar os pobres, certo? Vocês sempre vão ter sempre a oportunidade de estar ajudando aos pobres, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Então, ela praticou isso aqui, ela fez uma boa ação, porque ela fazendo isso, ela se antecipou para o meu sepultamento, certo? Então, nós não devemos confundir uma coisa com a outra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que se apegam com esse trecho de Salmo para não ajudar ao seu próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, estamos sim cometendo pecado. Aí Paulo, ele traz um alerta para nós, para nós não nos cansar, né, de fazer o bem,
pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Gálatas capítulo 6, versículo 9, e o versículo 10 ele fecha dizendo: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, veja só, a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui ele não excluiu ninguém. Aqui ele não falou que você não deve fazer a alguém que ainda não é evangélico, alguém que ainda não está professando a mesma fé sua. Ele falou que a todos nós temos que fazer o bem, mas principalmente aos da família da fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37, fala do bom samaritano que socorreu ali um estranho para ele, né? Por isso a Bíblia fala que temos que fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, né? Gálatas 6, que nós já vimos, também, versículo 9 e o 10, louvado seja o nome do Senhor, né? Então dizem que enquanto nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, temos que fazer, principalmente aos domésticos da fé, aos da famílias da fé, como você queira colocar aí. Louvado seja o nome do Senhor. E pecado, amado, também é a transgressão da lei, né? Como diz primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 4. Nós tínhamos transgredido, amado, a lei, mas no versículo 5 diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 2 de 1 João, versículo 1 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, é só nós confessarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, vai nos dizer que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, né, alcançará a misericórdia, alcançará o perdão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem encobre as suas transgressões nunca, né, prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nós temos que confessar, deixar, porque alguém pode dizer assim, eu deixei tanto de fazer o bem a alguém que estava necessitando, eu acho que eu pequei nesta área, eu acho que eu falhei nesta área, mas agora nós temos a solução, nós temos como ir a Jesus, porque Jesus Cristo morreu na cruz de Calvário para trazer a solução para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pecado também, amado, é fazer injustiça, né? Primeiro carta de João, capítulo 5, versículo 17, diz: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, se você pratica injustiça, isto é um grande pecado. Nós não devemos andar fazendo injustiça, sendo injusto com os outros, né? Olhando somente para nós e esquecendo das pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque isto Deus pode trazer em conta, tudo aquilo que nós estamos praticando, e nós podemos sofrer as consequências, né? Louvado seja o nome do Senhor com os nossos pecados. Nós podemos transgredir a lei, nós podemos fazer algo de injustiça um com o outro, mas Deus não esquece, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E isto, deixa eu te falar uma coisa aqui, quando você trata com alguém, faz um trato que você vai fazer tal serviço para ele, às vezes pega o dinheiro, não faz aquele serviço, isso é injustiça. Quando você engana, né, vendo uma coisa ruim, fala que está bom, isso é injustiça. Tudo essas coisas Deus pode trazer à tona, Deus vai trazer à tona, conforme diz também lá em Salmo, capítulo 55, versículo 23, diz assim, o salmista aqui orando, ele fala: mas tu, ó Deus, né, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Então você vê que tem como a pessoa antecipar o seu dia, o dia da sua morte, porque
ele foi injusto com seu companheiro, com seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 20 do Salmo 55 ainda diz assim, vejam só. Que o meu companheiro, vejam só, ataca os seus inimigos. O versículo 21 diz: o que a boca do injusto ou o amigo falso é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espada desembainhada. Aí fecha aqui no versículo 23 que eu falei que tem essa letra aqui para os injustos, né? Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço, né? Da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós devemos andar corretamente perante o Senhor, porque tudo isto o Senhor pode trazer à tona e não ser muito bom para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, pois que Deus ele já revela, já mostra logo o que pode acontecer para que nós possamos nos arrepender, correr aos pés do Senhor, conforme disse João, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se pecar temos um advogado. Nós ainda hoje temos este advogado, o Senhor Jesus Cristo, mas não devemos esquecer que ele vai ser juiz, né, para julgar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele for juiz, meu filho, não tem mais quem interceda, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 10 e 11, nos diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias elas o deixarão. Olha só, e no seu fim ele se mostrará insensato. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado quanto a fazer as coisas para os outros, né, com injustiça, querendo enriquecer a todo custo, tirando injustamente das pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. Deus não deixará impune. Todo mundo vai ter a sua paga, vai ter o seu castigo por estar, né, tirando algo de alguém injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem diga assim, a pessoa não morre antes do tempo, né? Porém, esse versículo 23 do Salmo 55 fala que morre sim. Jeremias também, aqui como nós falamos, né? Quando se pratica a injustiça, os dias são prolongados. Quando se pratica a justiça, os dias são prolongados na terra, né? Porém, quando pratica a injustiça, infelizmente, são diminuídos seus dias, metade dos seus dias e já se passaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 6, né, versículo 1 ao 3, aí alguém pode dizer que esses dias, né, a pessoa não morre antes do tempo, mas é o que diz aqui em Efésios capítulo 6 também, versículo Efésios 6, né, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quer dizer que se não viver, se não fizer, não cumprir, não obedecer aos seus pais, esses dias podem ser abreviados. Claro que sim, né? Louvado seja o nome do Senhor. O homem pode prolongar ou pode diminuir, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo lá para Eclesiastes, capítulo 7 de Eclesiastes, amados. Nós vamos ver aqui, capítulo 7, versículo 15 de Eclesiastes, vai nos dizer
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 7, versículo 5. Vamos lá. Quem achou pode ler. Capítulo 7, versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua metade. É maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? Até nisto também, amados, se a gente quiser ser justo demais, nós estamos nos destruindo, né? Aí o versículo 17 diz: não seja demasiadamente ímpio e não seja demasiado loucos, porque morrerias antes do tempo. Então, tem como morrer antes do tempo, é o que diz aqui o pregador, né? Acredito que seja Salomão que está aqui falando. Agora, voltando, querido, ao assunto do pecado, os efeitos do pecado, né? Nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 3, 23. Vejam só o que o Senhor tem para nós nestes versículos aqui. 3 e 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui, sem exceção, amados, todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos, que quer dizer afastado da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, todos pecamos e destituídos nós estávamos da glória de Deus. O efeito é ficar afastado de Deus. Porém, temos a solução para voltarmos a Deus. Temos outro efeito do pecado, que é a morte. Este é o salário do pecado, conforme diz aqui em Romanos capítulo 6, 23. Mas quando aceitamos a Jesus, recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, o homem pecou, tem aqui o efeito do pecado, que é a morte, né? Primeiro é se afastar de Deus, ser destituído da presença de Deus, mas agora, quando ele se arrepende, ele tem a vida eterna. Ele morreu ali, mas ele agora tem a vida eterna e pode retornar, né, à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aí aqui em Tiago capítulo 1, versículo 15, nós vamos estar aqui também meditando, que diz assim, veja só: depois, havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Quer dizer, você pode ser tentado, sim, pode ser tentado. Todo homem é tentado, a Bíblia diz. Porém, não pode ser engodado, não pode dar luz ao pecado, porque depois que ele deu a morte, deu a luz ao pecado, aí é onde gerou a morte. Adão e Eva estavam lá no jardim, Eva foi tentada, né, comeu aquele fruto proibido, passou para seu marido também foi tentado, comeu aquele fruto. Se ele não tivesse comido, ele tivesse resistido, ele não teria pecado, porém ele aceitou. Então ali ele deu à luz o pecado e agora as suas consequências foram bem drásticas, né, para a sua vida, né? Agora nós vamos trazer aqui as consequências do pecado, né, do pecado lá em Isaías capítulo 59. Isaías 59, amados, nós iremos ler aqui uma referência muito interessante aqui para nós. Versículo 1 e 2 de 59 de Isaías, que diz assim: certamente a mão do Senhor não será encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, esta é uma consequência do pecado e uma das piores, porque
A Bíblia diz aqui no versículo 1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas para Ele salvar, nós temos que ir a Ele, passar pelo Cordeiro de Deus, como eu já falei no capítulo 1, versículo 29 de João. E indo a Ele, a Bíblia diz, e o Senhor Jesus Cristo falou, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, certo? Porém, se os nossos pecados, nós estamos em pecado, não confessamos, não deixamos, conforme nós lemos lá em Provérbios, né? Capítulo 28, se nós não confessar, não deixar, então nossos pecados, sim, infelizmente, vai fazer separação entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele é santo e ele não pode ver o pecado, né? Mas se nós confessarmos, né? Estamos aqui, foi gerada a morte através do pecado, mas lá em Romanos, conforme nós lemos quase agora, capítulo 6, versículo 23, que gera a morte, mas essa morte é a consequência do pecado seríssima, mas quando nós nos arrependemos, aí vem o dom gratuito de Deus e pode, louvado seja o nome do Senhor, nos perdoar e nós ser uma nova criatura na presença de Deus, conforme diz em Corinto, né, Paulo falando, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós podemos ver que é o fim do pecado, né? E o dom da vida, que é gratuito, Jesus já pagou por nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pecado como contaminação é o que sai da boca, né? E não o que entra. Pecado é o que sai, não o que entra. Lá em Mateus capítulo 15, nós vamos ver umas referências aqui, muito importantes para nós também. Nós meditarmos aqui, capítulo 15 de Mateus, versículo 18 ao 20. Vejam só o que Deus fala conosco aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, os adultérios, prostituição, furto, falso testemunho. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, aqui a questão que indagaram a Jesus era a questão de comer sem lavar as mãos. Quer dizer, eles poderiam se contaminar com a bactéria e tudo mais e tal, mas aqui a contaminação que Jesus estava falando era algo espiritual e não algo material, algo físico, não. É a contaminação espiritual, os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, né? Tudo isto contamina o homem e isso gera a morte, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é melhor nós estarmos sempre calados, sempre, né? Não estarmos assim discutindo algo que possa comprometer, né, nos comprometer, porque a Bíblia diz que nós iremos dar conta de todas as palavras frívolas que saem de nossas bocas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado. Existe esse remédio para remir o pecador, né? Mateus 26, versículo 28, Jesus diz que o sangue dele é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí em Gálatas 1, versículo 4, Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para termos os nossos pecados remidos, temos que confessar, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos ser remidos. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 28 e 13, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Quem não confessar não prospera. Aí vem João, que nós citamos, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que se confessarmos, se pecarmos, temos um advogado, é só ir a ele, o escritório dele é bem perto, conforme diz a palavra está junto de ti, dentro do teu coração, então o Senhor está aí com você, é só você dobrar o joelho aí mesmo, pedir perdão e levantando as suas mãos, conforme Paulo diz em Timóteo, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, quero que todo homem ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e se contenda. Então, se você fizer isto, com certeza você obterá
o dom gratuito de Deus que é a salvação para a sua vida, a salvação e a remissão dos seus pecados para as suas vidas. Que Deus abençoe, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Continue aí ligado nesse canal e se inscreva. Se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe nosso trabalho e vamos juntos levar a palavra de Deus para outras vidas que estão precisando deste aconselhamento. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Se não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui em breve trazendo mais uma palavra para os